Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC, em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, ou IEA da USP. Acesse o nosso canal youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos programas. Você também dá um like nos nossos vídeos, nos programas, para a gente aumentar aí a repercussão dos nossos programas. E também o Farofa Crítica pode ser ouvido no formato podcast na plataforma Spotify. Avisa amigos, familiares, convide-os também para inscrever-se no canal Farofa Crítica. E também tem a nossa página no Facebook, facebook.com/canal Farofa Crítica, é onde você pode, inclusive, sugerir temas, convidados, interagir com a nossa produção. E o Farofa Crítica de hoje recebe uma atriz, né, que desde os 10 anos já está nos palcos, né, a Tati Godoy. Ela é atriz de teatro, cinema, televisão, moradora do bairro da Bela Vista, onde eu nasci, né, meu grande Bexiga, né? E segundo ela diz, né, ela é uma estudante da Faculdade da Vida com erros e acertos. Tati, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, para estar aqui no nosso programa. Conta pra gente aí o que te motivou já aos 10 anos você aí para os palcos, né, para a representação, para o teatro. Primeiramente, Denis, eu agradeço o convite e surpresa de saber que você também nasceu no Bexiga, esse bairro maravilhoso, né? Então, Denis, eu costumo dizer que a representatividade importa muito. Eu vou tentar resumir. Eu tinha 5 anos de idade quando eu assisti uma novela chamada Como Salvar Meu Casamento, que passava na TV Tupi e não teve final. Eu vi uma personagem que era vivida pela atriz Lisete Negreiros na televisão e eu queria ser igual a ela. E aí a minha mãe me levou depois para fazer um primeiro teste no programa do Carlos Imperial. Eu fui cantar uma música da Cássia Garcia. E aí depois desse teste, eu queria fazer teatro, né? E aí um dia assistindo o Fantástico com a minha mãe, que tinha um grupo que ia participar do clipe do Milton Nascimento. Um grupo chamado 16 a 13 de Maio. E eu pedi para minha mãe me levar nesse grupo. Enfim, aí comecei a fazer teatro lá, com a bailarina Penha Pietras, que era muito conhecida na época, que aí eu falo que, de novo, a representatividade, né? Eu nunca tinha visto uma bailarina preta. Aí eu comecei a fazer teatro, estudar um pouco de balé, e fomos convidados para fazer uma leitura dramática da peça O Homem e o Cavalo, dirigida pelo Zé Celso. Então eu tinha 10 anos, a primeira vez que eu pisei no palco. E aí eu tive a oportunidade de contracenar com grandes atores. Depois fui para o grupo TUSP, depois fui me profissionalizar, fiz parte do grupo Timol também, e aí na minhada de fazer do cinema, fazendo publicidade. E nessa sua trajetória, né, você fala muito da questão da representatividade negra, né, nas artes cênicas, né? Quais são as dificuldades que você observou, que você encontrou mais, né, nessa questão da pequena presença negra aí nos palcos? Olha, logo com 12 anos, na minha família a gente não conversava muito sobre racismo, apesar de acontecer na escola, de xingamento e tudo. Mas a gente não conversava, né? Então, 12 anos, eu fui fazer a primeira peça, que foi no grupo Timol, da Monteiro Lobato. Eu fui fazer minha primeira peça. E aí a professora nos levou ao zoológico para fazer laboratório dos animais. E todo mundo queria fazer a jiboia, que era a protagonista. Eu escutei das crianças falando que eu não poderia fazer a jiboia, que eu tinha que fazer a macaca porque eu era preta. Foi ali que eu comecei a perceber que nem tudo eu teria oportunidades. E no decorrer da minha carreira foi acontecendo isso. Muitas vezes eu fazia um teste, quando eu na televisão ou comercial ou filme, eu via que não tinha ninguém igual a mim. Então eu cresci vendo atores só em novelas de escravos, só fazendo aqueles personagens estereotipados. Como eu costumo dizer, o problema deles não é fazer empregado, o problema é que quando esse empregado, esse bandido, tem uma importância na trama, ele nunca é preto. Quando é preto, ele só se limita a fazer não senhor, sim, sim. Então, isso que eu acho ruim. E eu sou
descobri essa potência de mulher preta que eu tenho, já fazendo teatro, foi quando eu conheci o Guelé Instituto Mulher Negra. E eu tinha um amigo que era rapper, eu também resolvi ser rapper nessa época, então eu fiz parte do projeto Rappers, do Guelé 10. Foi que eu descobri essa potência preta que eu tinha de mulher preta, e aí sim que eu consegui, mesmo com as dificuldades, aí batalhar. Então, ou seja, eu estou com 45 anos, eu comecei com 10. Eu sou uma atriz desconhecida, apesar de ter feito muitos trabalhos. Então, todo mundo pergunta para mim, Tati, como que você fez tanta coisa e ninguém te conhece ainda? Eu falo, simples, o racismo. Né? Porque se nós tivéssemos mais oportunidades, se não fosse apenas uma atriz preta escalada para elenco, eu teria mais oportunidades. Então, eles acabam pegando sempre os mesmos, ou então pegando de vez em quando. Em 40 personagens, por exemplo, numa novela, você vê apenas 2 artistas pretos. E em situações, em personagens estereotipados. Então, é por isso que eu ainda vejo até hoje, né? Pelo tempo de carreira que eu tenho, pelo tempo de personagens que eu já construí na minha vida, né? Eu acredito muito nisso. Perfeito. E sem contar também que quando o ator, eu acredito que o ator fica bom tempo, o ator preto não tem tempo de ficar treinando, né? Porque ele tem que muitas vezes trabalhar. Certo. A arte já é elitizada em geral. O preto fica pior, porque ele não tem oportunidade, vai treinando, e mesmo quando ele tem um currículo, sei lá, um currículo mais ou menos bom como o meu, você não tem personagem. Né? Então, essa é a grande dificuldade que nós, atores pretos, enfrentamos na nossa trajetória. É muito isso, né, que você comentou agora, né? Porque o ator e a atriz negra preta, né, sempre carrega essa questão racial, né? Por exemplo, você vai definir papéis, né, que seriam adequados para pessoas negras, né? É muito isso, né? Então, por exemplo, dificilmente você vai ver um ator ou uma atriz negra, por exemplo, fazer um papel num tipo de trama que não necessariamente está discutindo essa questão do racismo, ou não está discutindo, por exemplo, temáticas históricas raciais, como a questão da escravização, enfim, né? Você não vai observar isso. Você chegou até a fazer propaganda também, né? Você enxerga esse tipo de dificuldade, por exemplo, quando se propõe a discutir propaganda, quer dizer, você percebe que na dramaturgia, na definição de papéis, no casting, por exemplo, essa questão está muito forte ainda? Sim, eu fiz mais de 30 comerciais, né? Assim. Só que já vi várias vezes que eu acho que eles acham que é Gil. Ah, mas você tem o nariz fino. Ah, você tenta desenhar. Então, já aconteceu, por exemplo, um fato muito chato, tem uma colega que a gente ia fazer um piloto de uma série e só tinha um personagem. Aí a produtora falou, olha, só tem um personagem e essa minha colega que foi escolhida, a Ângela. No final das contas, depois, quando o diretor de arte viu o elenco, ele falou, não, eu não quero ela, eu quero a outra morenona, que era eu. Então, como eu estava com o Entendi. cabelo cacheado, eu virei a morenona. É. Essa minha amiga que tinha os traços mais negroides que o meu, a pele mais escura, ai, acharam ela muito preta pro personagem e voltaram para mim, mesmo sendo uma preta retinta. Então, acontece demais isso, assim, para vocês perceberem. Na publicidade, quando tem uma preta de black, ela nunca é uma preta retinta. Ela é uma preta de pele Uhum. clara, muito clara, né? Então, às vezes, eles pegam também uma mulher branca cacheada e colocam lá no meio, como se fosse uma atriz preta, e não é, ela só tem um cabelo cacheado. Então, a gente vê muito. Então, eu já escutei de que eu faço muitos trabalhos de publicidade, porque o fato de eu ter o nariz não tão largo, a boca mais desenhada, que eu acho um Certo. absurdo isso, né? E aí falar que você, quando você tá... E sempre procuram me colocar em roupa vestida, aí você tem cara de preta rica, falam isso pra mim. Daí eu só olho, assim, às vezes não dá no meio do set de você parar e dar uma lição. Eu falo, não é bem por aí, né? Mas eu já vi muitos isso e me ofendeu na hora. Ai, tá, você tá com cara de preta rica. Ai, a Tati é daquelas, né? Que você coloca, ela fica preta na favela, fica preta rica. E eles não vê que realmente a gente tem ator é ator. Outra coisa também, Denis, que eu não gosto quando eles falam, dão a desculpa de que, mas não é o meu lugar de falar sobre o racismo. É como você falou agora. Quem disse que o autor precisa escrever um roteiro falando de preto? Faça uma história e coloque uma atriz preta para fazer. Não precisa falar do racismo. Óbvio que é importante a gente falar disso, mas todos o momento, quando você tem que falar de racismo, você tem que falar Perfeito. da história porque é preto, a cena tem que ser do preconceito. Não, faça uma história normal, uma história comum, e o ator, por coincidência, é preto. Eu vejo
que acontece isso muito lá fora com a Netflix. A Netflix no Brasil ainda não aconteceu isso, a não ser numa série que chama 3%, que o protagonismo é preto, e não foi muito assistida aqui no Brasil. Tirando isso, as séries da Netflix, ela coloca pretos em situações, em personagens, que não necessariamente fala de racismo. Eu acabei de ver um filme agora na Netflix chamado Noite da Traição, que é a história de um rapaz que ele tem um relacionamento com uma mulher e hoje ela é casada, ela acaba saindo com ele uma noite, ela bebeu, mas ela não quer. E ele acaba, enfim, sendo aquele meio psicopata, ou seja, a história é um amor psicopata. Por coincidência, os personagens todos são pretos, mas não é uma história preta. É isso que eu acho que eles precisam costumar aprender agora. Não precisa ter lugar de fala. Fala, conta uma história e me coloca nessa história. O universal sempre é branco, né? Mais ou menos assim. O universal branco e o negro sempre é o outro, né? Sempre é essa identificação. É. Ô, Tati, você participou do TUSP, né? Do grupo do TUSP. Conta pra gente essa experiência, qual foi a importância na sua formação como atriz? É do Zé Celso, também você teve uma participação no grupo Zé Celso? Isso, que foi essa peça que eu contei, né? Quando eu tinha 10 anos, né? Minha mãe, eu tinha visto, lançou no Fantástico, tem até no YouTube esse vídeo. O Milton Nascimento tava lançando o clipe dele, e ele chamou 16 meninos da 13 de maio, né? Porque ia ter um musical e eu não fazia parte desse grupo ainda. E aí eu vi, falei, gente, mãe, aqui é da Bela Vista esse grupo, 16 meninos da 13 de maio. Aí minha mãe me colocou nesse grupo, eu comecei a estudar teatro, balé, e aí a gente foi convidado para fazer essa leitura dramática da peça O Homem e o Cavalo, que foi dirigida pelo Zé Celso. Tem também esse vídeo no YouTube contando, alguém colocou esse vídeo antigo, né, de 30 anos atrás. Aí eu fiz esse primeiro leitura, então eu tive a oportunidade de estar no palco com o Raul Cortez, com Célia Helena, com Cláudio Strazi, com Dionísio Azevedo, com Elke Maravilha, muito criança. E aí depois do TUSP, do 16 Meninos da 13 de Maio, eu fazia teatro na Monteiro Lobato, que é o grupo Timol, que é o grupo mais antigo de São Paulo, com 50 anos. Fiquei 4 anos no Timol, saí com 16, que é a idade limite. Fiquei 2 anos afastada, porque nesse intervalo a minha mãe faleceu. Aí eu voltei para fazer teatro, fui me profissionalizar no Macunaíma, me formei no Macunaíma. Aí depois que eu fui para o Grupo TUSP, fiquei 2 anos no Grupo TUSP, fiz espetáculos lá que ganharam até prêmios como Miss Brasil 2000. Aí, a partir de 2002, 2004, eu comecei para o audiovisual. Então, eu fiz minha primeira novela, que foi elenco de apoio na novela Escrava Isaura. Aí depois fiz outras participações lá e comecei a fazer participações em curtas-metragens. Então hoje eu tenho mais de 40 curtas, participações e longas. Acabei do final do ano passado, agora gravei o filme Arnaldo Jabor. Fiquei muito feliz de ter passado teste. Eu fiz o filme O Último Desejo, que ia lançar esse ano, mas a pandemia acabou adiando. Então, trabalhar com o Arnaldo Jabor também foi muito importante assim, para a minha carreira. Né? Você fala, nossa, Arnaldo Jabor ser dirigida por ele. Eu faço a Virgínia, uma empregada, mas eu fiquei muito feliz que eu tinha algumas diárias. Nas primeiras diárias, Denis, eu só fazia cenas de limpar, de passar. No primeiro dia, acho que foi na terceira diária que eu tive a minha fala, quando terminou a cena, o Jabor virou para mim e falou assim, se eu soubesse que eu era uma boa atriz, eu tinha escrito a Virgilene com um personagem maior. Então, às vezes acontece isso, né? Não dá tempo desses diretores, desses autores que não são pretos, nos enxergarem. Então, ele falou isso para mim, que se eu soubesse que era uma boa atriz, ele tinha aumentado. Ele ainda falou, a Virgilene era sua empregada ali. Você fez ela crescer. Então, tanto que no final do filme, eu não vou dar spoiler, no final do filme eu não canto, né? Apesar de ter sido rapper no passado. Mas ele fez eu cantar, ele fez questão de eu encerrar o filme. Então, vai ficar muito bacana e é gratificante quando a gente tem esse reconhecimento. A pessoa que não conhece o trabalho, de repente, através de uma cena, passa a gostar e te elogia. É muito gratificante, né? Então, cinema, eu costumo dizer que é o orgasmo da minha vida, porque eu amo muito atuar. Eu fiz mais de 40 curtas e muitos que ganharam prêmios, né? Fora do Brasil. E eu fico muito feliz de estar nessa estrada do cinema, de continuar a caminhada de grandes artistas que vieram de mim, como Ruth Souza, Zé Mora. E televisão você fez também, né? Televisão, você participou do elenco de apoio da Escrava Isaura, né? O que mais? Então, na televisão eu fiz Terra 2, né? Da TV Cultura.
Não, comecei na Escravizaura, fui em 2004 de apoio fixo na Escravizaura, né? Era elenco de apoio. Depois eu fiz participação na novela Cidadão Brasileiro, Record também. Depois eu fiz uma participação de 6 capítulos na novela Revelação do SBT. Aí passaram alguns anos, eu fiz Pedro e Branca, da TV Cultura, que era uma série que tinha, fiz um episódio lá, que foi o episódio Meu Namorado Sumiu. Eu faço a mãe do protagonista, que é uma mãe que saiu da cadeia, mas foi só um episódio. Depois eu fiz Terra 2, que foi muito premiado na TV Cultura. O episódio que eu participo foi uma das protagonistas, que é o Tolerância Zero, que fala sobre o genocídio da população negra, que na trama matam meu sobrinho não é do crime, a polícia mata ele sem querer. Então eu fiz Terra 2 e Carcereiros na Globo, que foi o episódio 9 na segunda temporada, Carcereira, que é o episódio Fuga a Qualquer Preço. Então, tirando essas produções de audiovisual, tirando Terra 2, que foi elenco mesmo, a maioria foram participações. Publicidade, não. Publicidade, eu realmente, normalmente, fui protagonista de grandes campanhas de banco, campanha de governo. Esse governo já me consultaram, eu não fiz nada, não dá, né? Nem vou fazer, mas o governo já tinha feito algumas campanhas. Você, assim, mas a sua paixão é teatro, né? Ou não? Minha paixão é cinema. Não, faz muitos anos que eu não faço teatro. Inclusive, eu nem comentei. Eu já fiz muitas óperas no Teatro Municipal. Ah, sim. E como que funciona a ópera? Eu não canto, não sou solista. A gente atua meio no teatro mudo, né? Os solistas estão lá cantando, a gente vai fazendo as cenas. Então, eu fiz mais de 7 óperas no Teatro Municipal. Fiz uma que deu muita repercussão, que foi Sairá, do Roger Waters, né? Que é do Pink Floyd. Ele veio até no Brasil. Aí eu participei da Sairá, Flauta Mágica, várias óperas no Teatro Municipal também. Então... a gente pergunta, né, Denis? Nossa, mas você fez tudo isso? Fez filme, você fez participação de novela, fez série, fez publicidade, mas ninguém te conhece. Eu falo, por conta disso, né? Porque enquanto você não tem uma projeção, ninguém te conhece. A minha família mesmo começou a perceber que eu era atriz, a dar valor quando começou a me ver, porque antes fala assim, você fica brincando, né? A gente não viu na Globo, porque o pessoal acha que você é ator quando você tá na novela às 8. Não, olha a minha caminhada, olha tantas coisas. Até eu tenho meu canal do YouTube, que tem mais de 5 mil inscritos. Graças a Deus, eu tenho uma repercussão muito grande no YouTube. E eu falo, olha, gente, só vocês entrarem no YouTube, eu coloco tudo lá. Não tô na Globo, mas tô lá no YouTube, né? Mas acho que hoje há um movimento aí, lógico que ainda pequeno, né? De artistas, né, de modo geral, né, tanto nas artes cênicas, artes plásticas e tudo, né, na música, de artistas negros e negras, né, que tentam usar essas redes sociais, esses outros canais alternativos para tentar repercutir um pouco mais, né? Você não percebe isso? Ou não? Você acha que ainda é uma coisa recipiente? Não, sim. Eu uso muito as minhas redes sociais, né? Às vezes a pessoa falou assim para mim, você é influenciadora mesmo tendo poucos seguidores, por exemplo. Eu influencio muito no Facebook. As coisas que eu compartilho lá normalmente é política, sobre racismo e sobre o meu trabalho. Eu acredito muito que a rede social hoje ela ajuda demais, porque você não precisa de determinados empresas, né? Tipo, óbvio que eu quero um dia trabalhar na Globo, fazer cinema, mas você não precisa mais disso. Você pode ter o seu próprio canal, você pode ter suas próprias coisas, divulgar o seu próprio produto. Só que ainda, infelizmente, mesmo a internet tendo essa repercussão, você só acaba sendo reconhecido nacionalmente quando você está na televisão. Porque, querendo ou não, televisão são 200 milhões de brasileiros que acabam assistindo. Por mais que alguns lugares ainda não tenha televisão, a gente sabe. Só que a internet ainda tem 100 milhões de brasileiros que não têm internet, não têm acesso. Então, por mais que a gente ainda acha que é muita internet, muitas pessoas não têm acesso. A televisão, querendo ou não, ainda proporciona esse reconhecimento para que você possa ter trabalhos melhores, né? Mas eu acredito muito na força das redes sociais, muito mesmo. Tanto que eu fiquei falando com você, a gente acaba conhecendo muitas pessoas, vi outros vídeos que eu assisti, que você entrevistou, e achei muito interessante. Já me inscrevi no canal, já te legal aí para poder receber os outros vídeos. Legal, que bom. Tá, então estamos terminando aqui nosso programa, né? Já fui avisado aqui na produção, o Guilherme me avisou. Qual é o seus próximos projetos aí? Dá
Faz um merchan pra gente aí. Então, Vai ter filmes com você? com essa pandemia Tá parou. parada, né? Antes da pandemia eu tinha sido consultada para fazer uma participação na série Aroanas, da Globo. Só que aí também parou as séries, também não exibi exposta. Grave na pandemia, comercial lá, do BV. Vai entrar um meu também agora, um vídeo que eu participei. Felipe Rett, que é muito, muito bom a trama, não vou dar spoiler. Estou com 2, 3 projetos só esse ano que eu já gravei, que vai ser lançado. Curtas meus que entraram em festivais internacionais, mas da grande mídia não tem nada, porque está tudo parado audiovisual agora, né? Então eu tenho muita também esperança, né? Com esse movimento racial que teve esse ano, por causa do George Floyd, os roteiristas, os diretores, eles começam a repensar quando fazer o ano que vem as novas produções e colocar mais pretos nas produções, né? Então não ficar só nas redes sociais, tarja preta falando que está lutando contra o racismo, e sim fazendo prática. Importante. E o seu canal, quer passar pra gente qual que é quem quiser conhecer mais seu trabalho, o seu canal no YouTube, seu site, qual que é? Olha, você nas redes você acha como Tati Godoy, Instagram, seguir Tati com Y, Godoy com I, então é tati.godoy no Instagram. No YouTube, se você colocar Tatiana Godoy, você cai no meu canal. Colocando Tati Godoy, Tati com Y, Godoy com I, você me acha em todas as redes sociais. Então é Tati com Y, Godoy com I. É só encontrar no Instagram, no YouTube, no Face, tá tudo lá. Isso, legal, todas então. você me acha. Tati, obrigada. Tati, muito obrigada por você ter participado do nosso programa. Eu que agradeço o convite. Conversa. E sucesso aí para você nos projetos novos, né? Vamos ver se a gente consegue ter mais negros e negras, né, na luta, nos palcos aí, nas cenas audiovisuais, né? A gente tem a maior visibilidade de atores e atrizes negras, né, competentes como você, né? A gente sabe disso e, infelizmente, o racismo acaba impedindo, né, uma maior visibilidade disso, né? Mas sucesso aí nos seus projetos, sua carreira aí. Estamos encerrando mais um Farofa Crítica, que hoje recebeu a atriz Tati Godoy. Acesse o nosso canal, youtube.com/Farofa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e também acesse nossos programas de podcast na plataforma Spotify. E para encerrar, uma frase de Augusto Cury: ensine seus filhos a fazer do palco da sua mente um teatro de alegria e não um palco de terror.